Voltando aí com a segunda parte da nossa aula sobre noções de toxicologia ocupacional. Agora nós vamos tratar sobre conceitos biológicos de toxicologia, métodos de monitoramento ambiental e vamos falar brevemente sobre os programas, como que é feito o programa de prevenção a riscos ambientais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é conceitos biológicos de toxicologia, tá? Nós temos o conceito de intoxicação, nós temos o conceito de entender o que é dose letal, conceito de concentração letal, conceito de risco e conceito de exposição e também conceito de sinergismo. O primeiro conceito que a gente tem que entender é o que é o conceito de toxicologia ocupacional biológico, né? Então, ela é definido como ciência dos efeitos maléficos produzidos pela interação dos agentes químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho com os trabalhadores. Então, a toxicologia ocupacional, ela se chama biológico, que ela pode ser duas vertentes. A primeira vertente é quando você tem realmente substâncias biológicas que possam estar atuando e provocando algum tipo de problema. Então, por exemplo, você entra em um ambiente em que ele está sempre úmido. Então, o cheiro de bolor, de mofo, é muito comum em um ambiente como esse. Por exemplo, na própria GPMAC a gente sofre isso, né? Que a gente coloca lá os corpos de prova, a umidade de 95%, né? A uma temperatura meio quente. Quando você abre aquela caixa, o que vai vir? Vai vir um cheiro de mofo em cima de você, né? Então, isso já é um problema que pode ser relacionado à contaminação biológica, tá? Um outro efeito bastante interessante em relação a isso, né? É quem, não sei se vocês chegaram a assistir, por exemplo, o filme do Indiana Jones, né? O que o filme do Indiana Jones falava, mostrava lá em alguns dos filmes? Que o cara ia lá, abria um sarcófago, né? E saía um monte de bicho e acabava matando essas pessoas, né? Bom, de certa maneira, o que acontecia? Tá? Realmente, os primeiros exploradores de sarcófagos no Egito, eles acabaram morrendo a partir do momento em que eles abriam o sarcófago. Aí falava que era uma maldição, coisa do tipo. Não tem nada a ver com maldição. O que ocorre é o seguinte, aquele sarcófago está fechado há quantos milênios, né? E aquilo ali produziu, naquela época, algum determinado tipo de agente biológico. Esse agente biológico ficou preso só nesse sarcófago. Então, o ser humano normal que estava para fora não teve contato. E o que aconteceu? Quando eles abriram o sarcófago, aquele elemento biológico entrou na via respiratória. Como eram pessoas que não tinham costume, o organismo do homem não tem defesa para esse tipo de organismo porque não é presente naturalmente no ambiente, o que aconteceu? As pessoas começaram a se contaminar e morrer por causa disso. Então, por isso que era dado como uma maldição, mas não tem nada a ver. É apenas um efeito de um elemento biológico em cima do corpo. Tá? Só que pode ser só por elemento biológico? Não, pode ser por elemento químico. Então, a interação do elemento químico em cima do corpo humano. O que ele vai provocar? Né? A gente viu na aula, na parte passada, quais eram os tipos de elementos, mas não falou o que eles podem provocar. Esse conceito agora dos produtos químicos em termos biológicos é o que ele vai provocar nos trabalhadores, tá? Então, qual que é o objetivo da toxicologia ocupacional biológica? É prevenir os efeitos adversos à saúde dos trabalhadores, oriundos do seu ambiente de trabalho. Então, você pode estar exposto a um determinado tipo de agente, é saber o que pode provocar e como protegê-lo. Então, aí nós temos substância, por exemplo, situação em que uma pessoa trabalha com piche, por exemplo, né? Está lá debaixo do calor, com um elemento derivado de petróleo e a alta temperatura, porque aquilo está derretido, né? Então, todo aquele material químico, a pessoa vai respirando. Tem benzeno ali dentro, tem uma série de
tem enxofre, tem uma série de produtos químicos pesados, né? Em pessoas que trabalham com piche, que trabalham fazendo pintura, né? Pintura de casa e assim por diante. Tá? Então, essa situação aqui é uma que uma pessoa, por exemplo, come algum tipo de alimento, não fez bem esse alimento, também é um tipo de contaminação biológica, uma proliferação bacteriana. E aí o próximo passo, a pessoa também, que está intoxicada por esse agente. Bom, que maneira que... Agora vamos entender o que é intoxicação. Né? Intoxicação é o quê? Substância capaz de alterar ou explorar o sistema fisiológico ou patológico com ou sem intenção do benefício do organismo receptor. Tá? Então, a intoxicação é quando você coloca alguma substância no seu corpo, né? E ele vai alterar o seu sistema. Tá? Só que isso depende do tipo de produto em que você tem, que você está usando, tá? E também a quantidade, tá? De certa forma, qualquer material que a gente tenha contato, ele vai provocar uma intoxicação. Qualquer um deles, tá? Até você comer uma banana pode te intoxicar? Pode. Tá? Para você ter ideia, a banana pode matar. Por quê? Porque ela tem potássio ali dentro. Né? E potássio na veia, ela pode colocar uma parada cardíaca. Tá? Só que a pessoa tem que comer pelo menos 480 bananas, né? Pelo que eu vi na pesquisa lá. A pessoa comer 480 bananas de uma vez, ela não vai ter estômago para aguentar 480 bananas lá dentro, né? Mas se a pessoa comer 480 bananas, o nível de potássio que tem na banana vai provocar o quê? Uma parada cardíaca na pessoa. Tá? Então, uma coisa que teoricamente não faz mal, mas ela pode fazer mal. Isso vai depender da quantidade, né? O que ela vai fazer no seu sistema. E quais são os meios de intoxicação que nós temos? Tá? Nós temos aqui o via aérea, tá? No caso aqui é uma da amônia. A amônia ela pode acontecer por 3 tipos. Os 3 tipos de você introduzir um agente no seu organismo são por ingestão, absorção ou respiração. Né? Ou seja, a pessoa respirar por vias aéreas mesmo. Agora, eu sei que não é respiração, agora esqueci o nome, peço desculpa, né? Mas por vias de respiratório da pessoa, inalação. Então a pessoa pode inalar esse produto, a pessoa pode absorver esse produto, que é absorver, passar na pele, e a própria pele consegue puxar isso para dentro do organismo. Tá? E aqui nós temos remédios que são apenas pomadas, você passa ali e ela melhora aquele estado. O que é isso? É você usar o meio de absorção para você ingerir esse produto, esse remédio, né? E o outro aqui que nós temos é a ingestão. É realmente você por vias do sistema digestivo mesmo, você acabar introduzindo esse elemento para dentro do organismo. A amônia ela pode ser ingerida dessas 3 formas. Tem elementos que não, que são só de uma forma ou outra, ou 2, assim por diante. Bom, então vamos entender, né? Primeira coisa que nós temos que entender é o que é uma dose letal. Tá? Dose letal já é o quê? Caixão e vela preta, morte, não tem o que falar. Tá? Dose letal é definido como uma medida indicativa da taxa de toxicidade de uma substância ou irradiação. Ou seja, é o quanto que você precisa tomar para você ir a óbito. Né? E como que isso geralmente é feito? Tá? Ele é medido pelo índice, só uma coisa antes, tá? Só antes de falar do índice DL50, colocar essa frase aqui para vocês entenderem, né? O que a gente fala por substância nociva, substância tóxica, né? Todas as substâncias são tóxicas, isso já é definido desde o século XVIII. Tá? Não há nenhuma substância que não seja tóxica. A dose estabelece a diferença entre um tóxico e um medicamento. É uma frase pesada, né? Então, o que isso quer dizer?
De acordo com o que você toma, pela quantidade, ele pode ser benéfico, como ele pode te levar à morte. Isso pode ser para qualquer coisa. Tá? Depois a gente vai ter alguns exemplos aí de dose, para vocês entenderem que tem coisa que a gente acha que faz bem, mas a uma determinada quantidade ela não faz bem. Tá? Bom, para a gente poder determinar qual que é a dose letal de um determinado produto, tá? Nós temos o índice DL50. O que o índice DL50 é? DL de dose letal, né? É a quantidade de uma substância química que, quando é administrada em uma única dose por via oral, expressa em massa da substância por massa de animal, né? Ou seja, o tanto que você ingere pelo peso que você tem, tá? Produz a morte de 50% dos animais expostos dentro de um período de observação de 14 dias. Então você coloca lá, como que é feito esse índice? Você pega ratos de laboratório e você vai introduzindo a substância para esse animal, para esses animais, esse conjunto de animais, né? Então você vai aumentando conforme você tem pelo peso do rato e pela quantidade que você deu para o rato ingerir. Se em 14 dias metade deles morreram, então aquilo ali já é dose letal. Tá? E como que a gente vai passar isso para o ser humano? Então você definiu ali a dose letal para ratos de laboratório, né? Você tem a massa do animal e você tem a massa do ser humano. Essa regra é proporcional. Então você tem um ratinho ali de, vamos botar, 20 gramas. O rato está ali, pesa 20 gramas. Ele tem uma dose ali de 100 miligramas, levou ele à morte, metade da população à morte. Eu quero saber quanto isso que vai provocar numa pessoa que tem, sei lá, 10 quilos, uma criança. Tá? Então o que acontece? Um ratinho que tem 20 gramas, você vai fazer uma relação com 10 quilos, aí você vai pegar a relação do que a pessoa ingeriu, do que o rato ingeriu para morrer, e vai fazer a regra de 3 proporcional para o peso da criança. Tá? Por isso que quando você vê bulas de remédio, que está escrito lá o quê? Por exemplo, para crianças de 0 a 1 ano, a dose máxima é essa. Para adultos, né, para adolescentes, que ali tem a dose é essa. Para adultos, a dose é essa. Por quê? Porque está ligado ao peso corporal da pessoa. Então, se você pegar uma dose de adulto e dar para uma criança, você pode matar ela. Por quê? Porque a massa do ser humano, do homem, uma criança nasce com 3,5 kg. Um homem adulto, ele, no seu peso normal dentro da faixa, é 60 quilos. Se você der para uma criança que você dá para uma pessoa adulta, você está jogando 20 vezes mais do que a pessoa pode tomar. A criança pode tomar. Entendeu? Então, isso é a dose letal. É assim que se entende o seu conceito. Vou colocar uns exemplos aí, tá? De que nem tudo que a gente acha que é bom para o organismo pode ser realmente bom. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa notícia. Mulher morre após beber, tá? Isso aqui não foi eu, não, isso aqui foi eu do noticiário, tá? Após beber 7,5 litros de água em concurso, né? Então, essa notícia, quem quiser ver, tá aqui nesse site, tá bom? O que acontece? Lá na Califórnia, fizeram um tipo de um concurso. Tá? E nesse concurso, quem tomasse mais água sem ir ao banheiro, ganhava um Nintendo Wii. Né? E essa pessoa queria dar para o filho esse videogame. E ela começou a tomar água. Começou a tomar água. Tomou 7,5 litros e não foi ao banheiro. O que acontece? O corpo dela começou a eliminar toxina. E essa toxina ficou barrada na bexiga dela. Como ficou parada há muito tempo, o que acontece? O corpo começou a... Toda aquela toxina que estava jogada, estava ao longo do corpo, né, ficou tudo num ponto só. E o corpo começou a reabsorver muito rápido. Então a quantidade de toxina que voltou para o corpo, que já estava lá dentro, foi muito alta. Tá? Sem falar que ela perdeu eletrólitos, né, do corpo em si. O que aconteceu? Ela foi levada a óbito. Eu, quando morei nos Estados Unidos, eu vi uma notícia que foi interessante, que sempre falava, olha, faça práticas esportivas, tome água, né? Aí um policial, acho que levou isso um pouco a sério, né? Isso foi em 2005, tentei achar a notícia, mas não encontrei, até nos órgãos americanos, para ver isso. Mas o cara tomou
40 litros de água em um dia. Ele morreu por osmose. O que acontece? A água, a concentração salina dentro da célula é diferente do que tem na água, que devia ser mineral, né? E o que acontece? Ele começou a perder sais. A quantidade de sais que ele acabou perdendo foi muito alta e que acabou levando ele ao óbito, né? Outro exemplo, não tem como não falar de dose letal se a gente não falar de Chernobyl, né? Então aí é um blog que é interessante depois vocês lerem, tá? Imagine o pior. Então multiplique-o à última potência, o máximo que você puder, tá? Esse aí foi um blog da Isabela Boscov, que colocou na Veja, falando do filme aí que teve da HBO, né? Sobre a minissérie sobre Chernobyl. E fala lá de um bombeiro, eu esqueci agora de Dmitry Anatov, uma coisa assim o nome do bombeiro, em que ele foi uma das primeiras vítimas e foi tão pesado, que foi um dos primeiros bombeiros, chegou sem proteção, não sabia o que estava acontecendo, pegou peças de concreto com radiação. O que aconteceu, né? Ele ficou 2 semanas internado, né? Foi para Moscou no ato, né? E acabou vindo a falecer, né? Porque tomou uma dose de radiação em que ele acabou até num período se sentindo bem, né? Só que o corpo perdeu totalmente a radiação, fez com que ele perdesse todas as células de defesa do corpo interno, né? E aí começou a vir, ele já tinha queimadura de não sei quantos graus, né? 3º grau, estava totalmente com o corpo empocado, estava sentindo bem, só que ele veio a óbito uma hora para outra. Por quê? Porque não tinha mais célula de defesa no organismo. Tá? O efeito da radiação. E ele só podia ficar naquele ambiente inicialmente 15 minutos. Tá? Pela radiação inicial que foi no momento da explosão. Tá? Se ficasse mais, com certeza estava condenado à morte. Quem fez os trabalhos de jogar, depois lá, quando jogar areia dentro e chumbo, né? Acho que uma mistura de areia com chumbo, ou só areia, dentro dos reatores, só podia ir lá, subir, todo protegido, pegar uma pá, jogar lá e ir embora. Porque se ele ficasse mais uma vez naquele ambiente, ele não tinha salvação. Por quê? Porque a dose que ele receberia de radiação seria muito alta, a ponto de matá-lo. O outro conceito aí que também tem que saber é a concentração letal, né? Então tem substâncias que pouco dele você não vai ter problema, mas se tiver muito, você pode morrer, tá? Então o que é concentração letal? Quantidade de determinada substância que uma pessoa é contaminada diariamente por um determinado período. Então a pessoa vai sempre recebendo aquela dose. Tá? Todo dia vai recebendo aquela dose. Não é letal, vai recebendo aquela quantidade. Mas naquela concentração, depois de um tempo, ela pode vir à morte. Tá? Vou colocar um exemplo aí, tá? Que eu peguei na internet. A causa, por exemplo, eu falei da água. A pessoa tomou 40 litros de água, outra tomou 7,5 litros, lógico, não precisa exagerar. Né? Mas há uma situação em que uma pessoa tome, por exemplo, a causa de um caso de desidratação de uma concentração letal de água, a causa é que um volume superior àquele considerado como ingestão diária ideal para um adulto, por exemplo, de 2 litros a 2,5 litros de água por dia, pode causar eliminação pela urina de substâncias que são consideradas benéficas para o organismo, como sais, por exemplo. Então, a pessoa que toma muita água até demasiadamente, tá? Toma lá 2 litros a 2,5 litros, eu não estou falando para não tomar água, mas vamos tomar na quantidade certa. O que acontece? Você vai sempre eliminando sais. E o que pode vir a acontecer? A pessoa pode vir a óbito depois de um certo tempo, né? Ou ter problemas de saúde, inclusive. Tá? Então, como que a gente determina a concentração letal? Tá? É quanto que você pode tomar naquele dia e quanto aquilo vai te dar problema. Tá? É a concentração no ar de uma substância química que, quando é inalada constantemente por 8 horas, produz a morte de 50% dos animais expostos. Então, a pessoa que, por exemplo, vive em grande cidade e está numa região poluída, né? Cubatão, São Paulo, né? Essas regiões.
O que acontece? A pessoa fica sempre naquele ambiente, tá? Tá sempre respirando aquilo, o dia todo, né? Concentração é baixa, tudo bem, mas a pessoa pode vir à morte depois de um certo tempo. Pode ser em meses, pode ser em anos, pode ser em semanas ou dias, não se sabe. Mas a pessoa pode vir a óbito, mesmo que a dose não seja única. É sempre um pouquinho ao longo do dia, mas aquilo já é um efeito irreversível. Risco. Definição de risco. Probabilidade de aparecer um efeito nocivo devido à exposição a uma substância perigosa. Tá? Então, por exemplo, vê aí os frentistas de posto de combustível. O que acontece? Ele vai lá, coloca. O frentista de posto de combustível, em primeiro lugar, ele já, o enfermeiro, né? São pessoas que se aposentam mais cedo, tá? Por legislações trabalhistas. O que acontece? A pessoa vai lá, coloca o negócio para abastecer o veículo. O que acontece? Ele é só produto tóxico, o anel benzênico que vem na sua cara, da gasolina, do etanol e assim por diante. O que vai acontecer? Essa pessoa em breve vai ter, ela está ao risco de exposição a ter doenças respiratórias, ela está com risco de ter um câncer. Tá? O que é risco? É o que pode ocorrer quando a pessoa está em contato com aquilo. Então, qual é a chance dele? Né? Se a pessoa trabalhar um mês aqui, ela tem um risco de 5% desenvolver um câncer lá na frente. Agora, a pessoa já trabalha com isso aqui há 20 anos. A probabilidade dela é de 80% a 90%, por exemplo, estou chutando valores, tá? De acontecer determinados problemas de saúde. Tá? Então, essa probabilidade é qual o risco que a pessoa tem de ter um determinado problema no ambiente de trabalho. Exposição. Tá? O que é a definição de exposição? Tempo de contato que uma pessoa esteja em contato com agente tóxico. Tá? Então, é o tempo em que a pessoa vai estar exposta àquele agente. Então, a pessoa que está trabalhando lá com radiação. Tá? Então, é que nem eu vi uma figura esse dia aí que era engraçado, né? O médico fala que o raio-x não é perigoso, mas na hora que vai bater o raio-x, todo mundo sai correndo, né? É lógico, né? Para a pessoa que está ali recebendo apenas uma dose pequena de raio-x, ela não vai ter problema. Agora, o problema é quando você vai, todo dia você está trabalhando nesse ambiente recebendo doses de raio-x. Aí essa pessoa vai ter problema. Por quê? Porque ela está exposta a esse agente químico, esse agente, no caso de radiação, muito mais que uma pessoa que vai fazer um simples exame. Tá? Então tem que analisar também a exposição que a pessoa vai ficar. Tá? Então isso é a base dos limites de tolerância. Tá? O tempo de exposição é a tolerância que a pessoa tem em determinado tipo de agente que possa provocar um malefício. Então, a pessoa trabalha lá no ambiente barulhento, tá? Até tantos decibéis, por exemplo, a pessoa pode ficar exposta 4 horas por dia. Ou é um pouquinho mais baixo, 6 horas. Ah, não, é mais alto, então ela pode ficar 2 horas e assim por diante, tá? É essa exposição que vai definir os limites de tolerância, é esse conceito que define esses limites. Função, definir se a substância possa provocar algum tipo de malefício ao trabalhador, tá? Ou se pode provocar, ou o que pode provocar, de acordo com o tempo de exposição que ela fica. Sinergismo. Sinergismo é uma coisa interessante de se explicar, né? É quando o efeito de 2 ou mais agentes químicos combinados é maior que a soma dos efeitos individuais, né? Então tem um pessoal lá, né, que faz aquelas bebidas malucas, né? Rabo de galo, tem um lá que acho que eu fiquei sabendo esse tempo atrás, chama gasolina azul, né? Que tem lá no rodeio de Tapetininga, não sei onde é que tem mais isso. O que acontece? Eles misturam substâncias alcoólicas que nessa mistura, se você tomar de uma vez só, o efeito é muito mais potente do que se você tomar ele separado. É a mesma coisa que ocorre para alguns tipos de efeito, não é diferente, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, um exemplo que eu coloco, a hepatotoxicidade, que é a toxicidade nos, acho que é rim, né? Se não é rim, é fígado, desculpa agora, não está lembrando, resultante da interação entre tetracloreto de carbono e álcool é muito maior do que aquela produzida pela soma das duas ações separadas, uma vez que o etanol inibe a biotransformação do solvente clorado. Então, se você tem
esses dois agentes, né, atuando de maneira conjunta, ele vai dar muito mais problema no seu rim do que se ele atuar um separado do outro. Tá? Então, isso é um exemplo de sinergismo. É quando essas duas substâncias, quando atuam juntos, ela é muito mais poderosa, muito mais danosa, poderosa em provocar danos ao trabalhador do que se ela atuasse separadamente. Bom, e como que a gente então vai analisar o nosso problema? Tá? Então, tem que fazer um diagnóstico do ambiente quando ele está sujeito a algum tipo de toxicologia ocupacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a fonte da doença. Então, você está no ambiente, os trabalhadores estão começando a ter problemas de saúde, tá? Então, ele tem que saber aonde está ocorrendo. Por exemplo, mineiros. Tá? Inicialmente, quem trabalhava em minas de carvão, né? Não se tinha muito relato ou muito cuidado em relação à saúde deles. Tá? Mas você vê que o pessoal começava a ter problema de saúde e tudo, então você já consegue ter um foco ali. Então, o que é o foco? É a pessoa que entra lá dentro das minas de carvão mineral, né? E aquele pó que tem lá dentro está fazendo um tipo de problema para a pessoa. Tá? Então, você descobriu o foco dessa doença. Aonde está essa fonte? Aí você tem que analisar a forma de exposição. Como é que essa pessoa está sendo exposta? Qual que é o tipo de agente que eu tenho que está fazendo esse problema de saúde? É por via respiratória? É por inalação? É porque a pessoa está tendo contato com a pele sobre esses agentes que está tendo esse tipo de problema? Então é isso que tem que se analisar. E outra coisa é o tempo de resposta, né? Quanto tempo que essa pessoa fica exposta para poder ter esses problemas que começaram a aparecer? Olha, começamos a abrir uma mina de carvão, só depois de um mês começaram a ter os primeiros problemas. Não, foi depois de um ano. Tá? Então, o diagnóstico está em cima dessas três bases de análise: fonte da doença, forma de exposição e tempo de resposta desses agentes no organismo. Bom, então a gente vai ter que fazer o quê? O monitoramento ambiental, tá? O monitoramento do ambiente. O que é o monitoramento ambiental? Consiste na verificação da presença de agentes que possam ser capazes de causar risco à saúde presentes no ambiente de trabalho. Tá? Então, a presença desses agentes que estão no ambiente que possam provocar alguma coisa. Tá? Metodologia, tá? É a avaliação do ambiente e comportamento de dados do limite de tolerância. Tudo isso é baseado na NR15. Tá? Monitoramento ambiental é feito pela NR15. Bom, determinação de limite de tolerância a agentes físicos e químicos. Tá? Ele é feito por 3 metodologias. Tá? A metodologia aqui inicial a gente chama, tá? Que é o limite de tolerância, aí é a linguagem em inglês. Né? Ele é dividido em 3 formas diferentes de se analisar. Nós temos a metodologia TWA, que é tudo do TLV. Tá? O método é TLV mesmo, que é essa determinação. Que é o Tolerance Limit Value, se eu não me engano, do valor do limite de tolerância. Então, você pode obter pelo TWA, você pode obter pelo método STEL e pelo método CILIN. Tá? Primeiro método aí que nós temos é o método TWA, tá? Que do inglês é Time Weight Average, ou média ponderada pelo tempo. Ele é utilizado para substâncias que produzem efeito a médio e longo prazo. Tá? Então, o que você faz? Você faz a exposição por um tempo ligeiramente acima do que é definido pela TLV. Então, a pessoa pode ficar um tempo pouco acima, não mais do que isso, do que esse limite. Tá? São substâncias que não provocam tantos danos à saúde. Então, você pode utilizar essa metodologia para determinar esse limite de tolerância. O segundo método é o método TLV-STEL, tá? Que é Short Term Exposure Limit, ou limite de exposição de curto prazo, ou a curto prazo.
É utilizado para situações em que trabalhadores podem ser expostos continuamente por um curto período. Então, a pessoa pode ser todo dia exposto àquele tipo de elemento, só que um curto período. Por exemplo, pessoas que trabalham com raio-x, tá? Tem um limite de exposição e não é muito longo, tá? Essa exposição, de certa maneira, não pode comprometer a saúde da pessoa de jeito nenhum, tá? No caso anterior, às vezes você tem uma situação em que, por exemplo, a pessoa está no limite de exposição, aquele agente. E por um determinado tipo de processo industrial, você aumenta um pouco esse limite, essa concentração. Nesse caso, a pessoa pode até ficar exposta um pouco a mais, uma situação única, tá? Por aquele momento. E depois voltar a níveis normais. Esse nível não pode ficar acima jamais, tá? Do que está determinado. Porque quando aumento mais a concentração, menos é o limite de exposição que eu posso ficar. Tá? Então a pessoa fica um pouquinho a mais, não vai ter tanto problema na saúde dele. Agora, há situações que mesmo que a pessoa mantenha ali naquele tempo, ela não pode ficar de jeito nenhum. E se aumentar a concentração desse agente, ela tem que diminuir o tempo de exposição. Por quê? Porque se ela ficar exposto a esse determinado agente, ele vai ter problema de saúde com certeza. Bom, o próximo aí é o cílio, tá? Que na tradução é teto, tá? Esse é utilizado para substâncias altamente tóxicas, né? Então a exposição não pode ultrapassar em momento algum durante a jornada de trabalho, ou seja, aquela exposição, né, a pessoa fica naquele tempo, aquela concentração, não pode passar em momento nenhum, porque se passar, realmente a pessoa vai ter danos à sua saúde. Tá? Por exemplo, uma pessoa que esteja ali com monóxido de carbono por perto, por exemplo, né? Então não pode passar desse elemento, dessa exposição. Ou um frentista é um caso que são substâncias altamente tóxicas e tem um limite em que a pessoa pode ficar exposta não mais do que aquilo. Bom, então como é que a gente vai fazer o plano de prevenção a riscos ambientais? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar todos os riscos que nós temos. Tá? E cada risco que nós temos um limite de exposição ocupacional, que é determinado pela sigla LEO, tá? Limite de exposição ocupacional. Quando a pessoa tem esse limite, que já está determinado por essas faixas, o empregador ou a indústria, a empresa, o que quer que seja, tem que tomar um nível de ação. Tá? Vai colocar proteção de equipamento individual para aumentar a exposição desse trabalhador? Uma alternativa. Ou aquela pessoa não vai ficar mais naquele ambiente por aquele tempo. Tá? E assim por diante. Por exemplo, eu trabalhava na IBM, como falei já em aulas passadas, em que eu só poderia ficar dentro do meu local de trabalho por 50 minutos. E 10 minutos eu tinha que sair, eu era obrigado a sair. Acabava não saindo, né? E era problema meu mesmo. Mas eu era obrigado, porque eu já tomei até chamada do próprio gerente lá, né? Do meu chefe. Porque eu falava que eu não podia ficar mais do que aquilo. Então, o que acontecia? Eu era convidado a sair do ambiente, né? Porque era o nível de ação. Por quê? Porque aquela radiação da tela do computador poderia provocar danos a minha saúde, tá? Então, com relação a isso, eu tomo o quê? O plano de prevenção a riscos ambientais. O que eu vou fazer com o meu trabalhador para que ele diminua essa exposição aos riscos à sua saúde, tá? Então, o PPRA, ele é baseado em dois tipos de análise. Primeiro, limite de exposição e tipo de agente químico envolvido. Tá? Então, com agente químico, você tem essa situação de análise. Tá? E em cima disso é que você vai fazer o seu plano de prevenção. Esse plano de prevenção tem que depois estar acordado com órgãos estaduais referentes a isso, tá? E ele tem que ser renovado a cada 2 anos, tá? Você sempre vai fazendo uma análise periódica desse PPRA, nível de concentração, se está variando, se não está, se eu posso aumentar ou diminuir a exposição, aumentou a concentração, eu vou ter que diminuir a exposição dessa pessoa. Ou seja, não é fazer uma vez só e acabou. PPRA você tem que fazer sempre continuamente essa análise dos riscos toxicológicos ocupacionais.
E para finalizar, como conclusões do nosso trabalho, da nossa aula de hoje, tá? O trabalhador sempre está sujeito à intoxicação, tá? Seja em qualquer ambiente de trabalho, até nós professores. Tá? Eu sou intoxicado por pó de giz, que eu sou alérgico. Eu fico exposto a computador, que pode trazer algum tipo de malefício. Né? Vocês que são engenheiros ambientais, podem trabalhar em locais, por exemplo, de tratamento de resíduo químico, que vai trazer exposição e assim por diante. Não há trabalho que não vá provocar algum tipo de dano a você, né? Aí as frases do seu Madruga que proliferam pela internet tomam cada vez mais força, né? Ruim não é ter trabalho, ruim é ter que trabalhar, né? E assim por diante, várias piadas que surgem, mas não deixa um pouco de ser verdade, que o trabalho, de certa maneira, ele vai provocar alguma coisa em você, tá? O que nós temos que fazer? Uso de EPIs, equipamento de proteção individual, deve ser fornecido e monitorado. Não deixe na mão dos seus subordinados que eles usem os EPIs, porque geralmente eles não vão querer usar, incomoda, é chato. Você pode ver hoje que você está usando máscara para usar contra um coronavírus e você já está lá incomodado de ter que sair em qualquer lugar e ter que usar máscara. A mesma coisa, você é um trabalhador que todo dia tem que usar isso. Tá? Então tem que sempre estar monitorando para ele não se colocar em risco. E o ambiente trabalhador torna-se objetos de análise constante. Então, tudo que você tem, principalmente essa parte de produtos químicos, não é feito só de uma vez e acabou, não. Você tem que estar sempre monitorando para ver se esses agentes químicos estão aumentando a concentração, se tem novos tipos de agente e assim por diante. De maneira que você tome as atitudes adequadas para que essa pessoa não venha a ter um problema de saúde por falta de análise do ambiente. Porque senão quem vai pagar por isso é o empregador, tá? Bom, gente, então nossa aula hoje fica por aqui. Isso é uma breve noção, não é tudo que se tem, como eu falei para vocês, nós não temos nem tempo para isso, tá? Quem quiser pode ir mais atrás de coisa, ler artigos, tem muita coisa em relação a isso, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Lembrando só que na semana que vem nós vamos ter uma aula sobre mapa de riscos com noções de AutoCAD, tá? Nossa aula será síncrona, tá bom? Então, a aula do dia 21/10, ela será síncrona. No mais, um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula de ergonomia. Até lá!